Então você dá uma olhada nesse gráfico gigante aqui de 40% de rentabilidade em apenas um mês, uma empresa que se valorizou tanto em um pequeno espaço de tempo. Isso é a Cogna, COGN3. Então vamos entender o porquê que ela cresceu tanto, o que a empresa faz, tudo dentro e fora dos indicadores fundamentalistas. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é que a Cogna é uma empresa do ramo de educação. E sim, dá para ganhar dinheiro e muito dinheiro com educação aqui no Brasil, onde a maioria das instituições são privadas, ainda mais quando a gente fala de ensino básico e ali no começo de graduação e pós-graduação. Então, em termos de estrutura, para você entender um pouco mais, a Cogna tem mais de 30 mil colaboradores, mais de 176 unidades próprias e outras além disso que ela tem participação em outras empresas. Quando a gente olha para o ensino à distância, que é aquela coisa que está crescendo no cenário nacional, são mais de 1.410 polos de ensino à distância. E quando a gente olha em número de alunos atendidos, direta ou indiretamente pela Cogna, a gente olha um número de 2,1 milhões de pessoas aprendendo cada dia mais por conta dela. Em termos de escolas, só para você ter uma ideia, entre as escolas que ela atende e as escolas dela mesmo, são mais de 5.600 escolas atendidas ali no escopo do market share da Cogna. Então vamos entender o seguinte, a Cogna, como ela é uma empresa de educação, ela tem 4 marcas, 4 empresas que fazem atuação, sendo elas a Kroton, que é a primeira, que foi a primeira na história dela, Platos, Saber e Vasta. Vamos olhar cada uma delas e o que cada uma delas faz no final das contas. Só para você ter uma ideia, agora a gente está falando de Kroton. A primeira empresa ali é a mais rentável em termos de receita para a empresa. Dá uma olhadinha em quais marcas essa tal de Kroton que você não conhecia e agora você conhece. Pitágoras, essa eu conheço, tem aqui na minha cidade. Fama, Anhanguera, que é no segmento de graduação e pós-graduação. Unime, Unic, Unopar e Uniderp, todas elas da Kroton. Em termos de estrutura geral, a gente vê que a atenção da Kroton é tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Ele é o coringa ali das operações da Cogna no ramo de educação. Atende tanto criança quanto o ensino médio, quanto o ensino superior, ensino à distância, pós-graduação e tudo mais. Tem outras empresas da Cogna que são mais focadas em alguns segmentos, mas a Kroton é ali o X-tudo. Em termos de estrutura, são mais de 318 mil alunos atendidos ali pela Kroton, direta ou indiretamente, e mais de 604 mil no ensino à distância, ou seja, 604 mil pessoas estudando ali à distância só com a Kroton. Passando para a próxima empresa que compõe ali a composição da Cogna, a gente tem a Platos, que aí a coisa muda um pouco de figura. O foco da atuação da Platos é o ensino superior, ou seja, graduação e pós-graduação. O interessante da Platos é que ela não é uma escola de fato, ela presta serviços para instituições educacionais. Mas que tipo de serviços é o que você deve estar se perguntando e eu te respondo. Ela fornece tecnologia e inovação para o ramo de educação. Ela é como se fosse uma plataforma para as instituições de ensino, ajudando na prospecção de clientes, além disso automatizando o sistema de matrículas, que para as instituições particulares é um problema quando a gente fala de uma escala muito grande. Outra coisa também que a Platos faz é a assessoria e a prestação de serviço na área regulatória para as empresas ali do ramo de EAD, do ensino à distância. Ou seja, para estabelecer uma instituição de ensino à distância, a gente tem muitos problemas regulatórios. Então a Platos ela oferece ali uma espécie de assessoria e depois ela faz o pós-venda com as instituições que ela adquiriu, fazendo ali o serviço de automatização de matrículas. Ela lida tanto na parte pré-estudo, que é colocar as pessoas na instituição através do tratamento de leads, de matrículas, quanto na parte de matrícula mesmo, que é onde o contrato se efetiva no ramo de educação, e depois disso ela presta serviços de automação digital para a empresa, ajudando ali na sua plataforma, na montagem da sua plataforma de ensino e também nos materiais didáticos que vão ser passados para as instituições de ensino. E agora a terceira marca da Cogna é a Saber, uma empresa da Cogna que lida ali com o serviço de educação para o ensino básico. É como se fosse a Platos, só que no ensino básico, ou seja, a Platos tem atuação focada no EAD para ensino superior, enquanto isso o Saber tem atuação digital, automação e tudo mais para o ensino básico. Além disso, o Saber ali lida com as licitações do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, ou seja, fornecendo material para as instituições de ensino básico. Essas licitações são feitas ali em grandes escalas e a Saber lida com essas licitações para pegar e fornecer materiais didáticos para essas outras instituições. São 52 escolas próprias da rede Saber e mais de 33 mil alunos atendidos direta ou indiretamente nos serviços e nos produtos que a empresa oferece. E por último, mas não menos importante, a gente tem a Vasta Educação, outra linha de atuação da Cogna.
Ela atua da mesma forma como no saber, no ensino básico, mas aqui a tecnologia é um pouquinho mais avançada. Inclusive a Vasta foi um dos motivos dessa valorização expressiva dos papéis de Cogna por conta da abertura de seu capital ali na Nasdaq. Ela vai fazer ainda o seu processo de IPO na Bolsa dos Estados Unidos, a Nasdaq. Então qual que é o negócio ali da Vasta? Ela é de soluções educacionais e serviços digitais para escolas particulares que atuam no ramo de educação básica. São mais de 4.100 escolas atendidas ali num modelo chamado de PaaS. O PaaS significa Platform as a Service, que é uma plataforma de serviços digitais para clientes de escolas particulares, focado no segmento particular, no ramo de ensino básico. Dá uma olhadinha aí nos clientes da Cogna. Então essa aqui foi a minha parte da análise fora dos indicadores. É o que a gente não consegue ver quando a gente olha para os fundamentos da empresa. Para poder entender uma empresa de fato, você precisa destrinchar ali dentro e fora dos fundamentos para saber o que ela realmente faz. E aqui sempre todas as análises são pautadas nisso, no que os indicadores não nos contam. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, dessa análise fora dos indicadores, eu peço encarecidamente aqui que você se inscreva no canal. É claro. Então agora vamos passar para a ação em si. Para você que está pensando em investir em Cogna, é sempre importante lembrar que isso aqui não é uma recomendação de compra. Então sem mais enrolação, vamos olhar aqui para os sócios da empresa, para a gente entender quem que é nosso sócio se a gente for investir no ticker COGN3. Olhando para a composição acionária, a gente vê mais de 85% de free float e por isso que ela está no novo mercado. Como você está vendo aí na tela, 100% de tag along, o direito de vender pelo mesmo preço que o controlador da empresa. Se você não sabe, se a empresa for vendido e você tem 100% de tag along, você tem a garantia de vender pelo mesmo valor que o controlador da empresa. Passando aqui agora a gente vê só ações ordinárias. Ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto para os seus acionistas, votar na Assembleia Geral, mas apesar disso, se você não tem mais de 5% de ações da empresa, você não é considerado muito relevante ali, mas é sempre importante, ações ordinárias é bom e todo mundo gosta. Agora estava tudo muito bonito, tudo muito elegante, mas vamos falar dos fundamentos da empresa. Vamos lá que a coisa agora fica um pouquinho complicada. Antes da gente olhar para as margens da empresa, você precisa entender como que funciona o ramo educacional. O ramo educacional trabalha com margens apertadas, tanto a margem líquida, quanto a margem bruta, quanto a margem EBIT, que é a margem operacional. Ou seja, quando a margem é muito apertada, a gente tem uma vantagem ou desvantagem. Se a margem é muito apertada e você tem um pequeno aumento ali na margem de lucro, quando o lucro já é grande, o aumento é expressivo. Agora, margens apertadas é um problema também, porque a dificuldade da empresa de gerar lucro para os seus acionistas, a empresa sempre anda ali numa corda bamba entre o lucro e o prejuízo, e essa é a situação da Cogna. Olhando aqui então, você está vendo aqui do lado os indicadores fundamentalistas dela. A gente tem um lucro por ação negativo, porque de vez em quando a Cogna dá uns prejuízos, um valor patrimonial por ação extremamente expressivo de 9,75, e agora a gente vai olhar aqui para as margens da empresa. Olha como vai decaindo ao longo do tempo. A gente tem uma margem bruta, que é o lucro bruto sobre o patrimônio líquido, de 59,2%. Aí você olha aqui e fala, porra, brabo, hein, moleque? Calma. Quando a gente olha para a margem operacional, que é o EBIT, a gente tem uma queda expressiva ali, caindo para 11%. Agora a coisa já ficou um pouquinho complicada, né? Então vamos olhar para a margem líquida, que é o que sobra no final das contas, que é o lucro líquido sobre a receita líquida. Isso mesmo, 0,7% negativo. É muito complicado para as empresas do ramo de educação trabalharem ali com a margem de lucro expressiva, que é a margem líquida, que é o que sobra no final das contas. Por conta disso, os resultados da empresa sempre andam ali no limiar entre o lucro e o prejuízo. Como você está vendo aí na tela, em termos de resultado, o ROI dela é negativo, ou seja, há uma dificuldade de rentabilizar o patrimônio por conta da margem ser apertada. Agora, quando a gente vai olhar aqui para o lucro líquido, caindo, a margem líquida também caindo, esses dois indicadores andam junto, uma vez que a margem líquida é a divisão do lucro líquido sobre a receita líquida. A dívida aumentando, a receita subindo, mas como a margem é apertada, o lucro cai. Além disso, o retorno sobre o patrimônio líquido, uma vez que as margens da empresa são apertadas, a gente tem um ROI caindo, como você também está vendo aí na tela, mas o patrimônio líquido da empresa crescendo, uma vez que ela vem contraindo empréstimo para poder financiar suas operações. Ou seja, para um investidor fundamentalista como eu, não faz nenhum sentido ter a Cogna em carteira. Apesar dos negócios delas serem bem estruturados, a gente tem uma dificuldade da empresa de entregar bons resultados. Quando a gente olha para um ROI caindo, mas uma dívida subindo, é sempre importante ligar um alerta ali na cabeça do investidor. Então, quando a gente olha também para a receita subindo, mas o lucro caindo,
A gente precisa prestar atenção por que a empresa está arrecadando mais, mas mesmo assim lucrando menos. Ou seja, é um paradoxo, né? A empresa está arrecadando mais, ou seja, está vindo mais dinheiro para ela, mas no final das contas os lucros da empresa estão caindo. É importante ter isso em mente também quando você for analisar a Cogna. Olhando aqui para os indicadores de valuation também, por conta do seu expressivo aumento nos últimos tempos, a gente tem um PL de negativo muito grande por dois fatores. Uma é que, como a empresa apresenta prejuízos de vez em quando, o preço sobre lucro, que é o quanto o mercado está disposto a pagar para o lucro, cai, porque se não tem lucro, cai também. E também os dividendos da empresa que não são lá essas coisas e por isso o PL cai também. Quando a gente olha para o PVP, a gente vê que o mercado não está muito disposto a pagar lá essas coisas pelo patrimônio da empresa. Dividendos aqui do lado, você consegue ver que a Cogna não é uma grande pagadora de dividendos, isso mesmo. Se você investe com foco em dividendos, a Cogna não é ali a sua empresa preferida e existem outras opções ali no mercado, como Edux, Ser Educacional e outras empresas. Se você for olhar ali, a gente tem 0,004, ou seja, menos de 4 centavos por ação. Isso foi um pagamento em 2019, em 2018 também esses dividendos um pouquinho mirrados, então para quem foca em dividendos a Cogna não é a melhor candidata. Então vamos falar agora aqui para fechar o vídeo as vantagens e as desvantagens de se investir em Cogna. Primeira vantagem que você tem ao investir na Cogna é a diversificação nos ramos de atuação no setor de educação. Calma aí que eu vou te explicar. A empresa lida tanto no ensino básico, quanto no ensino médio, quanto no ensino superior, no ensino pós-graduação e sempre focado em presencial e à distância, que é o EAD. Então assim, a gente tem uma diversificação nos tipos de produtos do ramo educacional. A empresa investe ali em muita tecnologia para poder fazer inovações no ramo de educação e gerar resultados melhores ali para os seus acionistas, e por ter várias marcas você está aí diversificado no ramo de atuação que é a educação. Outro ponto positivo que a gente pode considerar ali, uma vantagem que a Cogna tem, é a inovação. A inovação na empresa está muito presente porque ela investe muito em tecnologia, inteligência artificial e também para fazer a automação das escolas particulares na hora de fazer ali seus contratos, ou seja, trabalhando no pré, durante e no pós-venda das empresas do ramo de educação. Agora vamos falar das desvantagens de se investir em Cogna. Então o primeiro caso ali, o primeiro ponto que eu considero uma desvantagem é os fundamentos da empresa que não são nada bons. É sempre bom lembrar que eu não sou analista CNPI e que também isso aqui não é recomendação de compra, mas nada me impede de te ensinar um pouquinho mais sobre como as empresas funcionam. Como a gente não tem uma previsibilidade dos resultados da empresa, fica muito difícil a gente quantificar o quanto que ela pode gerar de retorno para os seus acionistas. Outra coisa também é uma margem apertada. Eu não sou fã ali daquela margem muito grande, mas eu também não gosto de margens tão apertadas e negativas quando você vai olhar para os fundamentos da empresa. Então a margem apertada dificulta a empresa em gerar lucros para os seus acionistas, porque a margem líquida, no final das contas, é o que sobra, o que vira lucro. Então é muito importante a gente prestar atenção nas margens da empresa. É claro que isso aí é um problema geral no ramo de educação, não é só da Cogna, mas para você que pretende investir nela, você tem que ter isso muito claro na sua mente. Então, fechando aqui nossa análise, você viu tudo que a Cogna faz, todos os negócios dela. Além disso, você viu os fundamentos da empresa, dê uma olhada na ação e agora a decisão cabe a você. Um beijão e se você me conhece já sabe que agora é hora daquela vinhetinha safada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right